Em 2016, apenas 0,1% de toda a energia elétrica produzida no Brasil tinha o sol como fonte. 2 anos depois, o primeiro salto. A geração de energia fotovoltaica atingia 1,4% do total. Esse movimento não parou mais, até que neste ano veio a grande surpresa. Agora, a potência instalada de energia solar no país só fica atrás da hídrica e da eólica. O levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica revela que a tecnologia soma 16,4 gigawatts de capacidade aplicada. A diferença para as fontes de gás natural e biomassa é pequena, mas o que mais anima o setor é que nos últimos 10 anos esse mercado só experimentou crescimento. O crescimento vertiginoso da geração de energia solar, que agora representa mais de 8% do total, veio na esteira de 2 movimentos. Um mundial, que busca estimular fontes limpas para a geração de energia. O outro local transformou essa necessidade em um subsídio que permite que a conta de luz fique muito mais barata. Mas o subsídio é pago pelos outros consumidores que não usam a energia solar. E o tempo desse estímulo está chegando ao fim. Até o início de 2023, até o iniciozinho de janeiro, quem instalar o sistema, pedir a instalação do sistema de energia solar na sua casa, na sua empresa, vai manter essa isenção. Com a aproximação desse prazo e a corrida dos consumidores, as empresas do setor esperam um aumento da ordem de 300% no faturamento com os equipamentos solares. Afinal, qual é a vantagem para quem instalar um sistema de energia solar até o início de janeiro de 2023? Em que medida esse aumento da procura também inflaciona o preço de instalação? E a partir do ano que vem, ainda vai compensar a troca do sistema convencional pelo solar? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira, que integra o projeto Um Só Planeta. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter de economia Bruno Rosa. Fique com a gente. Bruno Rosa, as empresas que vendem os painéis solares aqui no Brasil estão preparando um verdadeiro boom de vendas, né? 300%, até 500% nos próximos meses, até janeiro do ano que vem. O que está por trás disso não é só a necessidade de produzir a energia de forma mais limpa, né? Olha, a energia solar esse ano de 2022 vive um momento muito importante, é um momento de transição, porque a gente está vendo mudança extremamente relevante na legislação das placas solares. Então a gente está hoje num ano que você está juntando a fome com a vontade de comer. Você vai ter de um lado a energia solar cada vez mais importante e do outro, uma manutenção de alguns encargos setoriais que vão se manter até o fim de 2045 para quem instalar essas placas solares ali no teto das casas ou até mesmo uma grande empresa que quer usar a sua energia solar para gerar sua eletricidade, tem que fazer isso até o dia 7 de janeiro de 2023. Quem fizer isso até o dia 7 de janeiro do ano que vem vai manter essa isenção fiscal de encargos até o final de 2045. Quem deixar para depois desse período vai perder alguns benefícios. Então as pessoas estão fazendo conta, as empresas estão fazendo conta, já viram que não querem perder esse desconto. E isso tudo, né, esse movimento de forte investimento, ele acontece no momento em que a gente está vendo o mundo aí muito instável do ponto de vista energético. O dólar subindo muito, o preço do petróleo disparando. Então, as empresas e os próprios consumidores não querem ficar reféns desse cenário. Estão correndo para a energia solar, enquanto ainda podem ter direito a preços menores. Ô Bruno, e como é que funciona esse sistema do excedente de energia? Porque a pessoa pode instalar lá as placas fotovoltaicas e usar só para o consumo próprio, ou pode produzir energia excedente. Como é que funciona esse sistema de excedente de energia e qual é a diferença entre a regra atual e essa que vai entrar em vigor a partir de janeiro do ano que vem? Vai ficar mais caro para o consumidor utilizar essa rede de energia para comercializar esse excedente? Na prática, o que acontece? Hoje, quando uma pessoa, uma família, uma empresa, ela decide usar energia solar, vamos pegar um exemplo mais prático, que é quando a gente vê essas placas solares nos tetos.
Na prática, o que acontece hoje? O consumidor vai lá, instala aquelas placas solares nos seus tetos, e aí ele coloca ali, e aí ele faz uma conta mais ou menos de quanto ele consome, de quanto aquelas placas solares podem gerar de energia. O que acontece é que, na maior parte dos casos, essas placas solares, elas geram mais energia do que aquela residência consome. Então, o que acontece? Ele pode, hoje, jogar parte do que ele não consome na rede elétrica de volta. Isso vai gerar um excedente de energia, né? Porque se ele consome 10 e a placa solar dele está gerando 15, ele tem um excedente ali de 5. Então, ele joga, hoje, ele tem a possibilidade de jogar essa energia no sistema elétrico e aí ele recebe de volta um crédito. Funciona assim. Os painéis solares captam a luz do sol, que se transforma em correntes elétricas contínuas e depois em correntes alternadas. Assim, a eletricidade está pronta para ser distribuída, gerar créditos de energia ou ser armazenada. Esse crédito, ele é transformado no famoso desconto na conta de luz. É por isso que está todo mundo atrás disso. E aí a questão é, qual vai ser a mudança? A mudança vai ser justamente o valor desse desconto. Hoje o crédito, que ele é transformado em um desconto X ou Y, ele tem um valor, ele tem uma regra. O que vai acontecer para quem instalar essa placa solar depois de 7 de janeiro? Esse critério muda. Então você vai ter ano a ano, esse crédito ele vai sendo descontado. Ele vai reduzindo o valor, então você vai tendo, na hora que você gera energia a mais, joga na rede elétrica e recebe de volta isso em forma de desconto, ele ano a ano vai sendo um valor menor. Por isso, repito, que a gente tem visto hoje uma grande corrida pela instalação de placas solares, tanto de pequenos consumidores quanto de grandes empresas, porque ninguém quer perder esse benefício. Bruno, e a gente tem dois tipos de geradores, né, dessa energia solar. O residencial, o cara que tem uma casa, uma família e bota o painel solar no seu teto, e também tem verdadeiras pequenas usinas que são geradoras, né, que estão gerando inclusive para fora, sem contar indústrias. Qual é a participação desses chamados pequenos geradores residenciais no mercado? São extremamente relevantes. Hoje, quando a gente olha essas famosas placas solares nos tetos, que são chamados aí os geradores residenciais, eles são responsáveis por 2/3 de todas as placas solares instaladas no Brasil. Quando a gente olha o Brasil, que é um país de tamanho continental, isso realmente vai para casa dos milhares. Então é extremamente importante e são essas pessoas que estão carregando o setor solar nas costas. O Bruno, a gente está falando de quantos % da matriz energética hoje já gerados a partir de energia solar? Isso está crescendo, né? Ela está encostando na energia eólica, por exemplo? Está crescendo muito e com muito vigor, digamos assim. Hoje, quando a gente olha para a nossa matriz no Brasil, né, a gente sabe que a geração hídrica, as hidrelétricas, né, a água, ela é a principal, ela tem um pouco mais da metade de toda a geração de energia no Brasil, né. Em segundo lugar, a gente já vê aí a eólica com 10%, quase 11%, né. E a grande novidade, que a gente acabou de ser congratulado com essa notícia, agora ainda nesse mês de julho de 2022, é que a energia solar ultrapassou o gás natural e hoje já é a terceira maior fonte de energia do Brasil, né, com 8%. Isso é muito importante e mostra como o Brasil está caminhando cada vez mais para uma matriz sustentável, do ponto de vista de emissões, de uma menor emissão de carbono, e então a gente tem que comemorar essa notícia. Bruno, no mundo inteiro se fala em incentivar esse tipo de fonte renovável de energia. E aí a gente está falando de um subsídio que existe hoje para a aquisição dos painéis solares, justamente para incentivar esse tipo de mercado. E aí do que a gente está conversando hoje? De uma supressão, de uma retirada desse benefício, desse subsídio aos consumidores. Por qual razão isso está ocorrendo nesse momento? Porque todo o mercado praticamente aplaude o fim desse subsídio, né? Existe o tal do subsídio cruzado, é aí que reside o problema? Essa foi uma discussão do setor de energia por muito tempo, né?
quando a gente começou a ver no Brasil o avanço da solar e o avanço da eólica, por exemplo, o setor virou para o governo e falou, olha, essas fontes têm um grande potencial para crescer, são as fontes do futuro, mas elas precisam ser incentivadas, elas precisam desse, digamos, empurrão inicial. E o que foi feito, tanto que a gente vê os números agora, né? Solar e eólica aí como a segunda, terceira fonte, atrás da hidrelétrica. A produção de energia solar acaba de bater um recorde no Brasil. Segundo a Associação Brasileira do Setor, as fontes solares somadas superaram o equivalente à produção da usina hidrelétrica de Itaipu. Isso, em boa parte, graças aos pequenos produtores. Só que chega um momento que a gente tem que partir para uma segunda fase. Essas duas fontes, elas não precisam mais de tantos subsídios como elas precisavam assim que começaram, lá 10, 15 anos atrás. Então, há 3 anos atrás, desde 2020, ali no início da pandemia, todo o setor eólico, o setor solar, e uma discussão muito puxada pelo setor de transmissão de energia, começou a fazer essa discussão. Temos que mudar o subsídio. Ao solar, por exemplo, ela não precisa mais de tanto subsídio, porque ela já está crescendo, tem muitos investimentos. Se a gente for ver, por exemplo, a Absolar, que é a Associação dos Produtores de Energia Solar no Brasil, só para o ano de 2022, eles estão projetando investimento de 50 bilhões de reais. E isso é mais que o dobro dos 22 bilhões registrados em 2021. Então, quer dizer, o subsídio ele não precisa mais. Então, todo o setor sentou, se reuniu e falou, ok, subsídio não precisamos mais desse subsídio para esse empurrão. Agora, a gente precisa de uma regra de transição clara para crescer. O investidor ele não pode ficar indeciso. Por isso que se criou essa regra agora de transição para esse ano de 2022. Ou seja, quem fizer a placa solar, instalar a placa solar, uma empresa que decidir aderir à energia solar até 7 de janeiro de 2023, continua como está, com esses subsídios até 2045. Quem entrar no que vem nesse jogo, aí já é outra regra, com descontos menores a cada ano. Por exemplo, uma empresa hoje no Brasil que decidir aderir à energia solar para geração de energia elétrica, esse ano, até o dia 7 de janeiro de 2023, ela vai ter um valor. Se ela decidir fazer isso ano que vem, a partir do dia 8 de janeiro, esse valor do crédito que ela gerar a mais de energia na hora de ter essa redução na conta de luz, esse valor desse desconto, ela pode ter uma queda de até 30%. Então, para uma empresa isso é muito grande. Para o consumidor final, o pequeno negócio, a residencial, o pequeno produtor rural também, as alíquotas vão caindo. No primeiro ano, esse desconto na conta de luz já é 4% menor. No segundo ano, já é 8% menor. Então, está todo mundo fazendo essas contas agora para entender quais são as novas regras. Porque o ponto central é esse, ok, não temos mais o subsídio, mas precisamos de uma regra de transição. Isso foi feito e muito comemorado pelo setor. Agora, Bruno, o setor está otimista, né? Como o Maltic já apontou, as empresas estão esperando um aumento de faturamento de 300% até 500%. A Absolar, que é a associação do setor, está estimando um recorde agora em 2022 com a capacidade instalada dobrando. Mas já há indícios concretos de que isso realmente vai se concretizar? Isso já está acontecendo, os investimentos estão acontecendo. A gente vê, por exemplo, quando conversa com empresas aí, tanto fabricantes de placas solares, empresas que estão construindo esses parques solares, com a construção dessas usinas solares, a gente vê que realmente o investimento está acelerado, isso está acontecendo. Porque as empresas sabem que se deixar para o ano que vem não vai dar, pode perder cliente, o custo financeiro ele pode sofrer mudanças por conta dessa menor interesse dos clientes. Então isso está acontecendo, já está acontecendo, né? O que as empresas estão falando agora, elas estão apontando um pouco de incertezas em relação ao que pode acontecer com o preço do dólar, com o preço do petróleo, porque essas são variáveis extremamente relevantes para as placas solares, né? Porque, custa lembrar, a placa solar ela é produzida na China e é dolarizada, e você teve o preço do frete que aumentou muito internacionalmente, puxado por conta do preço do petróleo. Então isso realmente é um ponto de preocupação. Ninguém sabe o que vai acontecer ano que vem ainda, com os preços. Mas, de fato, essa redução que a gente vai ter na conta de luz esse ano, por conta desses descontos que ainda estão valendo, realmente é um motivador a mais. Por isso que a gente vê esses investimentos sendo acelerados de uma forma tão rápida.
Cada painel fotovoltaico custou menos de R$ 400. O regulador, R$ 200. A bateria, R$ 1.200. O inversor, que transforma a energia que está armazenada na bateria em energia elétrica, mais R$ 270. Ou seja, com cerca de R$ 2.500, o seu Manuel instalou sozinho um sistema de energia que ilumina a parte externa da casa a noite inteirinha. Agora, Bruno, com tanta procura, né, e com as dificuldades globais na chamada cadeia de suprimentos, que tanto tem a ver com a guerra, como também tem a ver com a recuperação da economia depois da pandemia, não existe um risco de inflacionar demais o preço desses equipamentos de instalação dos geradores fotovoltaicos? A gente pode estimar que vai ter uma inflação para além do custo de instalação que tem hoje, tanto antes quanto depois do fim do subsídio? Essa é uma outra preocupação, né? Porque por mais que a energia solar ela seja muito vantajosa, por mais que você consiga, com esse excedente dos créditos, gerar desconto na sua conta de luz, o fato é que para colocar o equipamento na sua casa, ou uma empresa colocar esse equipamento, está mais caro. Isso é fato, aumentou. E tende a continuar subindo por conta de dólar e de preço de petróleo, né? O preço de petróleo afeta o preço do frete. Essas placas solares todas já vêm, sua maioria, da China. Então, quer dizer, já tem um custo ali inato em todo esse processo. Agora, o que os analistas falam é que o ideal é fazer conta, porque quando você coloca uma fonte de energia solar para gerar sua eletricidade, você costuma ter uma redução na sua conta de luz, em média, de 80% a 85%. Isso é muito importante, porque a gente está vindo aqui no Brasil, nos últimos anos, com um processo de aumento enorme, aumentos de 2 dígitos na conta de luz, né? Então, quando a gente tem uma opção que você possa reduzir isso de 80% a 85%, realmente é muito interessante. Ah, mas o preço vai cair no mês seguinte? O preço vai cair, mas você vai ter que lembrar que você tem que pegar toda essa redução na sua conta de luz e fazer o desconto daquele valor daquele investimento, que dá R$28 mil hoje. Então, é um processo que você vai pagando, não é uma coisa de um mês para o outro. Hoje, as empresas e os analistas falam que esse retorno aí é de 4 a 5 anos. Então, você tem que ter realmente um pouco de paciência, porque vai demorar para voltar o retorno completamente investido. Mas, de qualquer forma, é uma economia a médio e longo prazo, né? E tem linhas de financiamento específicas para isso, né, Bruno? Tem, e são dezenas e dezenas de linhas de crédito. Hoje, a maior parte dos bancos, elas já oferecem linhas de financiamento específicos para compra de painéis solares, né? Até se a gente for ver os bancos tradicionais de varejo e até mesmo algumas startups na internet, né? Se você entra, por exemplo, no site da Absolar, que é a associação do setor, você começa a entender que tem vários marketplaces de energia solar. Então você contrata ali, a empresa vai na sua casa, instala, já faz a consultoria, já vê qual é a melhor placa, o tamanho da placa solar para você instalar na sua casa, porque não basta só você querer ter placa solar na sua casa, você tem que saber o tamanho da sua placa solar, você tem que ligar para a sua concessionária de energia, para saber, para ela vir na sua casa, para poder fazer uma instalação junto no seu relógio. É todo um trâmite que, a princípio, pode parecer simples, mas é todo um processo, né? O Bruno, o pessoal que faz contas, né, a partir de fevereiro do ano que vem, quem fizer instalações depois do fim das regras atuais, ainda assim dá para dizer que no futuro, no longo prazo, melhor dizendo, vai valer a pena ter feito um investimento em solar, mesmo com as novas regras? Os analistas acreditam que sim, que você ainda tem um desconto importante na conta a médio e longo prazo, sobretudo porque a gente ainda tem uma pressão muito grande nas contas de luz das concessionárias. A conta está aumentando, ela tende a continuar aumentando, então quando você tem uma outra opção, realmente, de fato, você consegue ter um benefício. Bruno, a gente está falando até agora sobre o presente, mas tem algumas novidades importantes também para o futuro. Uma gigante da indústria química, a Unigel, anunciou um investimento de $120 milhões para produzir hidrogênio verde e amônia verde. A gente até já fez um episódio do Ao Ponto para explicar essa fonte, que muita gente tem como revolucionária aí nos próximos anos, né? O que você pode esperar desse primeiro investimento e como é que se usa essa energia? Isso aí é um investimento extremamente importante e relevante aqui para o Brasil. O Brasil hoje ele é considerado aí um grande expoente
do hidrogênio verde, né? Os analistas falam que o Brasil pode ser o principal exportador de hidrogênio verde. E aí você me pergunta, mas como exportar hidrogênio verde? É como o gás. Hoje, os projetos que estão em curso, ao produzir hidrogênio, você pode transformar esse hidrogênio na versão líquida, que é a amônia, que é o metanol. Então, ao transformar isso em versão líquida, você exporta, que é o caso, por exemplo, da Unigel, né, que a maior parte dessa produção dela vai ser em amônia. Então, ela vai exportar isso, sobretudo, para a Europa. Né? A Europa aí é o grande consumidor, é quem está estimulando o desenvolvimento do hidrogênio verde, sobretudo em países como o Brasil, onde tem um grande potencial. E respondendo a sua outra pergunta, em relação, mas e aí, a gente usa isso para quê, né? Hoje o hidrogênio verde, a gente tem alguns projetos sendo desenvolvidos no mundo. O hidrogênio verde é algo muito novo e o mercado, todo esse ecossistema ainda está desenvolvendo aplicações. Então, o que a gente vai ver hoje no mundo são algumas iniciativas. Você tem, por exemplo, no Reino Unido, no sul da Itália, você tem algumas linhas de ônibus que já são movidas a hidrogênio verde. Se você vai lá para a Califórnia, nos Estados Unidos, você já tem carros movidos a hidrogênio verde. Não é diesel, não é gasolina, não é gás, é hidrogênio verde. Então você tem hoje iniciativas isoladas, esporádicas, mas todas ali, funcionando bem, sendo testadas. Se a gente, por exemplo, joga isso para o Brasil, a White Martins, que é uma das principais produtoras de gases industriais no Brasil, eles acabaram de anunciar uma parceria com a montadora Toyota para desenvolver um carro cujo motor vai ser impulsionado através de células de hidrogênio. Se você olha para a indústria, por exemplo, a gente já vê algumas iniciativas na mineração, por exemplo, os caminhões da mineração, os tratores, sendo movidos a hidrogênio verde. Então, hoje, quando a gente olha para todo esse escopo internacional, o hidrogênio verde, como primeiro impulso, vai ser o setor de transporte, que é o que a gente está vendo aí, essas iniciativas. Então, isso é muito importante porque hoje o setor de transporte é o principal emissor de gases poluentes no mundo. As matrizes são muito sujas por conta, basicamente, do transporte. Ele tem um peso muito grande. Então, você limpando um pouco as emissões e neutralizando um pouco as emissões do sistema de transporte, você consegue reduzir as emissões a nível global. Então, é isso que hoje a indústria está mirando no hidrogênio verde. E o pessoal fala hidrogênio verde justamente porque a separação do hidrogênio da água é feita a partir da energia de fontes renováveis, né? É por isso que se chama hidrogênio verde, né? Exatamente, porque você não tem muito sentido você produzir hidrogênio usando um diesel, né? Ou você usando gás. Não, isso não tem como. É importante que toda essa cadeia seja sustentável, né? Desde ali do início do processo. Então, por exemplo, por que se fala hoje que o Brasil pode se tornar o grande exportador de hidrogênio verde no mundo? Porque na hora de você quebrar aquela molécula ali da água, gerando oxigênio e hidrogênio, você pode usar a solar, você pode usar a energia eólica e, sobretudo, você pode usar uma hidrelétrica para produzir essa energia necessária para você quebrar essas moléculas, né? Essas moléculas são feitas aí, são quebradas através de um equipamento chamado eletrolisador. O hidrogênio verde é um tipo de combustível que não emite gás carbônico, um dos vilões na poluição do meio ambiente. Através de um processo químico que se chama eletrólise, a substância é extraída da água. É uma palavrinha difícil e pouco usual, mas é algo que a gente vai começar a ouvir muito daqui para frente, né? Como eram as usinas hidrelétricas lá algumas décadas atrás. Então vão ser equipamentos que vão estar aí, acredito eu, na boca do povo. Bruno Rosa, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Bruno. Grande abraço. Obrigado. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do João Vitor Costa e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.